Existe uma pergunta que nenhuma GPS do mundo consegue responder. Não é sobre o melhor caminho. Não é sobre a rota mais rápida. É sobre o limite. O seu limite. Aquele ponto exato onde o seu corpo congela, onde os seus pés param de se mover, onde a sua mente grita que não vale a pena continuar. Existem estradas neste planeta que foram construídas além desse limite. Estradas que não deveriam existir, que desafiam a física, que ignoram o bom senso, que foram abertas na rocha com as mãos de homens que provavelmente sabiam que não voltariam para casa. Hoje, você vai conhecer 25 delas. E depois que você terminar de assistir esse vídeo, você nunca mais vai reclamar de congestionamento. Imagine um caminho onde do seu lado esquerdo tem granito sólido e gelado e do seu lado direito tem apenas ar. Centenas de metros de vazio. O vento que sobe lá de baixo tem cheiro de terra molhada e de perigo. Agora imagine que esse caminho é a única ligação entre duas comunidades, que por ele passam caminhões, ônibus escolares, mulheres com cestas na cabeça e crianças indo para a escola. Isso não é ficção científica. Isso é o cotidiano de milhões de pessoas que vivem nas bordas do mundo. Neste vídeo, você vai percorrer comigo as 25 estradas mais extremas, mais perigosas e mais inacreditáveis que a humanidade já ousou construir. Cada uma delas tem uma história. Cada uma delas cobrou um preço. Você está pronto para começar essa viagem? Antes de a gente começar essa jornada, eu preciso te pedir uma coisa muito simples. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrição agora. Porque o que você vai ver nos próximos minutos é só uma parte do que a gente publica aqui. Ativa o sininho também, porque você não vai querer perder os próximos vídeos. E me faz um favor nos comentários. Me conta de qual cidade você está assistindo isso agora. Eu adoro saber de onde vem cada pessoa que faz parte dessa comunidade. Se você acredita que o ser humano é capaz de superar qualquer obstáculo, deixa o seu like antes de continuar. Esse gesto ajuda demais o canal a crescer. Agora sim. Vamos nessa! Estrada número 1. Karakoram Pass Road, Índia e China. Vamos começar pela primeira estrada. O nome dela é Karakoram Pass Road e ela fica na fronteira entre a Índia e a China. 5.540 metros de altitude. Esse é o número que você precisa guardar na cabeça antes de entender o que essa estrada representa. Nessa altura, o ar é tão rarefeito que cada respiração entrega menos da metade do oxigênio que os seus pulmões estão acostumados a receber. O seu corpo começa a atrair você antes mesmo de você perceber. Dor de cabeça, tontura, pensamentos lentos e, ao redor, apenas neve, rocha e silêncio militar. Essa estrada existe no limite da soberania de dois países que nunca se entendem muito bem. Dos dois lados, soldados. No meio, uma faixa de asfalto que o vento tenta apagar todo o inverno. Em 2026, o acesso civil a esse trecho continua praticamente proibido. Só circulam por ali comboios militares e as almas corajosas que conseguem uma autorização especial. Essa estrada não conecta cidades, ela conecta fronteiras e te faz perguntar: até onde vai o território de um país antes de virar o território do medo? Estrada número 2. Skipper's Canyon Road, Nova Zelândia. A segunda estrada fica do outro lado do planeta, num lugar que parece saído de um sonho. O nome dela é Skipper's Canyon Road e ela fica na região de Queenstown, na Nova Zelândia. As empresas de aluguel de carro nessa região têm uma cláusula específica no contrato. Uma cláusula que proíbe expressamente o cliente de levar o veículo por essa estrada. Não porque ela seja ilegal, mas porque as seguradoras simplesmente se recusam a cobrir qualquer acidente que aconteça nela. A estrada foi talhada diretamente na parede de um cânion de rocha vulcânica durante a Corrida do Ouro do século XIX. Ela é tão estreita que dois carros não conseguem passar ao mesmo tempo. A rocha toca a lataria do lado esquerdo e do lado direito, um precipício sem grades mergulha até um rio de cor turquesa impossível lá embaixo, bela e mortal ao mesmo tempo. O que você escolheria? Admirar a beleza ou fechar os olhos e passar rápido?
Estrada número 3, Halsema Highway, Filipinas. A terceira estrada fica nas Filipinas. O nome dela é Halsema Highway e ela é a estrada pavimentada mais alta de todo o Sudeste Asiático. 2.255 metros de altitude. Chuva constante, neblina que fecha a visibilidade em segundos e um asfalto que, quando existe, é traiçoeiro. Quando não existe, é barro. O que torna essa estrada diferente não é só o perigo físico, é o fato de que ela é necessária. Todos os dias, ônibus escolares, caminhões de carga e mototáxis percorrem esse caminho porque é a única ligação de muitas comunidades das montanhas com o resto da ilha de Luzon. Não tem alternativa. Em 2026, vários trechos ainda não têm grades de proteção. Mais de 60 anos de acidentes, e ela continua sendo a única opção. Quantos quilômetros de coragem uma comunidade precisa percorrer só para existir? Estrada número 4, Passo del San Boldo, Itália. A quarta estrada foi construída durante a Primeira Guerra Mundial. O nome dela é Passo del San Boldo e ela fica nos Dolomitas, na Itália. 30 dias. Esse foi o tempo que o exército italiano teve para abrir uma rota de suprimentos através de uma montanha sólida. Soldados e prisioneiros de guerra trabalharam dia e noite, com dinamite e martelos, escavando túneis em espiral diretamente dentro da rocha. O resultado é uma série de passagens que sobem em caracol pelo interior da montanha. Dentro dos túneis, a escuridão é total. O teto raspa no teto do carro. O cheiro é de pedra e de história. E quando você sai de dentro da montanha, a vista que aparece é tão absurda que parece mentira. Hoje, turistas param lá para fotografar. Naquela época, os homens que construíram esse caminho dormiam na neve para não perder tempo. A dor de alguém pode virar o destino de outro? Estrada número 5, Tizi en Chitka Pass, Marrocos. A quinta estrada divide dois mundos. O nome dela é Tizi en Chitka Pass e ela fica no coração do Marrocos. Do lado norte, Marrakech. O cheiro de especiarias, as cores dos mercados, o barulho humano. Do lado sul, o Saara. O silêncio absoluto, a areia vermelha, o vazio infinito. Entre esses dois mundos, essa estrada serpenteia por 2.260 metros de altitude, atravessando a Cordilheira do Atlas como uma costura no mapa. Os berberes cruzam esse passo há século, com camelos primeiro, com motos e caminhões agora. No inverno, a neve fecha tudo por semanas, e quando o caminho reabre, os primeiros que passam nunca sabem ao certo o que vão encontrar depois da próxima curva. O que vale mais? A paisagem que você vê ou a que você imagina que está do outro lado? Estrada número 6, D915 Bayburt Road, Turquia. A sexta estrada cai literalmente em direção ao mar. O nome dela é D915, o trecho de Bayburt até a cidade de Of, no nordeste da Turquia. A descida começa nas Montanhas Pontinas e termina na costa do Mar Negro, num desnível brutal que a estrada resolve da única forma que encontrou. Curvas, dezenas delas, algumas fechadas demais, algumas sem nenhuma proteção lateral. E o asfalto, em vários trechos, está tão desgastado que parece que vai se soltar da encosta a qualquer momento. Os caminhoneiros locais chamam essa rota pelo apelido que ela merece: a Estrada da Morte. Não com orgulho, com resignação, porque em 2026, a construção de um túnel alternativo ainda não foi concluída. Então, eles continuam descendo esse precipício todos os dias, porque é o único caminho que existe. O que você faria quando a única opção disponível é a mais perigosa de todas? Estrada número 7, Sunny Pass, Lesoto e África do Sul. A sétima estrada é a porta de entrada para o único país do mundo inteiramente acima de 1.000 metros de altitude. O nome dela é Sunny Pass, e ela faz a fronteira entre a África do Sul e o Lesoto. 8 quilômetros. Esse é o comprimento do trecho mais extremo. Nesse curto espaço, a estrada sobe 1.332 metros de desnível.
A inclinação chega a 33% em alguns pontos. A pista é de terra, sem pavimento, sem grades. Só veículos com tração nas 4 rodas estão autorizados a tentar. No topo, a 2.876 metros de altitude, existe um pub, o mais alto de toda a África, porque alguns seres humanos precisam de uma cerveja depois de sobreviver ao impossível. Você subia para chegar lá? Estrada número 8. Ruta de Los Yungas Norte Alternativa, Bolívia. A 8ª estrada é a irmã esquecida do famoso Camino de la Muerte boliviano. O nome dela é Ruta de Los Yungas Norte Alternativa. E quase ninguém fala sobre ela justamente porque ela é ainda mais isolada e ainda mais brutal do que a estrada que ganhou fama mundial. O caminho desce do altiplano boliviano em direção à floresta amazônica em curvas sem grades, com o asfalto sumindo em longos trechos de barro. A vegetação fecha dos 2 lados como paredes vivas. A neblina não é um fenômeno climático aqui. Ela é uma condição permanente. Na temporada de chuvas, o barro debaixo dos pneus pode fazer o veículo deslizar metros em frações de segundo. Pouquíssimos turistas chegam até ela. E quem chega, raramente volta pelo mesmo caminho. Existe algo mais assustador do que se perder num lugar de que ninguém jamais ouviu falar? Estrada número 9. Pandy Valley Road, Índia. A 9ª estrada leva a um vale que o mundo literalmente esqueceu. O nome dela é Pandy Valley Road e ela fica no estado indiano de Himachal Pradesh. Durante 5 a 6 meses por ano, a neve fecha todos os acessos ao Vale de Pandy. Esse vale fica completamente isolado do restante da Índia, sem caminho, sem comunicação, sem saída. E quando a neve derrete e a estrada reabre, o que aparece é um caminho sem pavimento talhado sobre encostas verticais, com o rio Chenab rugindo 500 metros abaixo. Em 2026, menos de 15 mil pessoas vivem nesse vale. Não por escolha filosófica, mas porque essa é a vida que conhecem. É o lugar onde nasceram, onde criarão os filhos, onde vão envelhecer. O que é a liberdade quando você não pode sair? Estrada número 10. Kardung Village Road, Índia. A 10ª estrada toca o céu com os pneus. O nome dela é Kardung Village Road e ela fica próxima ao famoso passo de Kardungla, no norte da Índia, num trecho que conecta aldeias de pastores tibetanos ao Vale de Leh. A altitude ultrapassa 5.300 metros. Nessa altura, o frio não é apenas temperatura, ele afeta o metal. Motores falham, pneus perdem pressão sem aviso, e o corpo humano, sem aclimatação adequada, começa a se desligar como uma máquina com problema de combustível. Mesmo assim, caminhões militares indianos sobem e descem esse caminho todos os dias, porque o acesso estratégico a essa região vale o risco. A neve e o perigo são calculados. O abandono não seria. Você confiaria sua vida a um caminho que o inverno apaga todo ano? Estrada número 11. Trollstigen Plateau Road, Noruega. A 11ª estrada é uma obra de arte que mata. O nome dela é Trollstigen Plateau Road e ela fica nos fiordes da Noruega. Trollstigen significa a escada do troll em norueguês e o nome faz sentido. 11 curvas fechadas se sucedem numa parede de rocha que sobe verticalmente, com uma cachoeira despencando ao lado enquanto você tenta manter o volante firme. A estrada foi inaugurada em 1936, após 8 anos de construção em condições de extremo frio e perigo. Em 2026, ela é um dos destinos turísticos mais fotografados da Noruega. Mas o que as fotos não mostram é o que acontece quando a névoa fecha e você não consegue ver a curva que vem logo depois da que você está. O que é mais intenso, a beleza ou o medo? Estrada número 12. Colima, Highway Old Summer Road, Rússia. A 12ª estrada foi construída por pessoas que não tinham escolha. O nome dela é Colima Highway Old Summer Road e ela atravessa a Sibéria Oriental na Rússia. Essa estrada também tem outro nome. Um nome que carrega todo o peso de uma era de horror. A Estrada dos Ossos.
Ela foi construída nas décadas de 1930 e 1940 por prisioneiros do sistema Gulag soviético. Estima-se que os corpos de milhares de trabalhadores mortos pelo frio, pela fome e pelos maus tratos foram enterrados diretamente sob a estrada. No verão, o permafrost derrete e a pista vira um lamaçal, que engole veículos inteiros. No inverno, com temperaturas que chegam a 60 graus negativos, o asfalto racha como vidro. Você consegue dirigir por um caminho sabendo que ele foi construído sobre corpos humanos? Estrada número 13, A682, Sedberg to Kirkby Stephen, Inglaterra. A 13ª estrada prova que não precisa de abismo para ser perigosa. O nome dela é A682, o trecho de Sedberg até Kirkby Stephen, no norte da Inglaterra. À primeira vista, ela parece inofensiva, uma estrada rural inglesa entre campos verdes, ovelhas e muros de pedra. Mas a A682 tem um histórico de acidentes que a colocou entre as estradas mais mortais do Reino Unido por quilômetro percorrido. A culpa é de uma combinação perfeita de fatores: curvas cegas em cristas de morro, pista estreita, velocidade excessiva e motoristas que a subestimam exatamente por ela parecer segura. O perigo mais real não é o que você vê, é o que você não espera. O que é mais perigoso? O abismo que você enxerga ou a curva que você não viu? Estrada número 14, Guoliang Tunnel Road, China. A 14ª estrada foi escavada na pedra por 13 aldeões. O nome dela é Guoliang Tunnel Road e ela fica na província de Henan, na China. A aldeia de Guoliang ficou isolada do mundo por séculos no topo de um penhasco. Em 1972, um grupo de 13 moradores decidiu que era hora de mudar isso. Durante 5 anos, sem maquinário pesado, com apenas ferramentas manuais, dinamite e determinação, eles abriram um túnel de 1.200 metros diretamente na face do penhasco. O resultado tem janelas irregulares abertas na rocha que dão para o vale lá embaixo. Cada janela parece um quadro diferente. A estrada que eles criaram é hoje considerada uma das mais belas e estranhas do mundo. 13 pessoas mudaram para sempre a geografia de um lugar. O que você poderia mudar com o mesmo nível de determinação? Estrada número 15, Aurland-Sefjellet, Snow Road, Noruega. A 15ª estrada existe por apenas alguns meses por ano. O nome dela é Aurland-Sefjellet Snow Road e ela fica no coração dos fiordes noruegueses. Durante o inverno, ela desaparece completamente sob metros de neve. Quando a primavera chega, os tratores de neve abrem esse caminho como se estivessem desembrulhando um presente. E o que aparece embaixo é uma estrada que serpenteia por uma paisagem de neve, gelo e verde incipiente, que parece de outro planeta. A neblina sobe dos fiordes e encontra a estrada no meio do caminho. Às vezes, você dirige dentro de nuvens. Às vezes, a nuvem passa e a vista que aparece é tão absurda que você precisa parar o carro só para conseguir respirar. Você consegue imaginar um caminho que nasce e morre todo ano, como se tivesse estações da vida? Estrada número 16, Taroko Gorge Highway, Taiwan. A 16ª estrada foi esculpida dentro de uma garganta de mármore. O nome dela é Taroko Gorge Highway e ela fica em Taiwan. O Parque Nacional de Taroko tem paredes de mármore e granito que sobem centenas de metros em linha reta. A estrada foi construída entre 1956 e 1960 por trabalhadores que usavam técnicas simples para domar uma natureza impossível. Mais de 200 pessoas morreram durante a construção. Hoje, a rodovia atravessa o cânion através de uma série de túneis escuros e pontes estreitas. Do lado de fora dos túneis, o rio Lihu brilha lá embaixo em tom turquesa. Pedras caem das paredes em dias de chuva. E apesar de tudo isso, ela é um dos trechos mais fotogênicos de toda a Ásia. O que acontece quando a beleza e o perigo ocupam exatamente o mesmo espaço? Estrada número 17, M41, Pamir Highway, Eastern Section, Tajiquistão. A 17ª estrada é a mais longa desta lista em termos de isolamento.
O nome dela é M41, a seção leste da Pamir Highway, no Tajiquistão. Esse trecho atravessa o Planalto do Pamir, uma das regiões mais remotas e inabitadas do planeta. A altitude média supera 4.000 metros. A paisagem é de uma aridez lunar, sem árvores, sem vegetação, apenas rocha e céu. Os postos de gasolina estão separados por centenas de quilômetros. O sinal de celular é uma raridade. Se o seu veículo quebrar aqui, você pode esperar horas, talvez dias, antes de ver outro carro passar. O frio noturno pode matar. E o vento que desce das montanhas do Pamir parece ter vindo diretamente do espaço sideral. Em que momento o isolamento deixa de ser aventura e vira perigo real? Estrada número 18, Babusar Pass Road, Paquistão. A 18ª estrada é a porta de entrada para uma das regiões mais belas e menos conhecidas da Ásia. O nome dela é Babusar Pass Road, e ela fica no norte do Paquistão. O passo de Babusar fica a 4.173 metros de altitude, na fronteira natural entre o Vale de Kagan e a região de Gilgit-Baltistão. A estrada é estreita, sem pavimento em vários trechos e sujeita a deslizamentos de terra que podem bloqueá-la de um momento para o outro. Mas o que torna esse caminho verdadeiramente extraordinário é o que ele guarda: glaciares descendo pelas encostas, lagos de montanha com água quase transparente e aldeias que parecem não ter mudado em 500 anos. Em 2026, turistas aventureiros de todo o mundo começaram a descobrir esse trecho. E cada um que chega até lá entende imediatamente por que o esforço valeu. Algumas das melhores coisas da vida estão do lado de cá de uma estrada que você precisou ter coragem para entrar. Estrada número 19, Tianmen Mountain Big Gate Road, China. A 19ª estrada tem 99 curvas, exatamente 99. O nome dela é Tianmen Mountain Big Gate Road, e ela sobe até o topo da Montanha da Porta do Céu, na China. Cada uma das 99 curvas foi projetada para referenciar o número sagrado que, na cultura chinesa, representa a longevidade e o divino. Do ponto mais baixo ao mais alto, a estrada sobe mais de 1.000 metros, em pouco mais de 10 quilômetros de extensão. As curvas se fecham de forma tão dramática que alguns ônibus precisam fazer manobras para conseguir virar. No topo, existe um arco natural na rocha que os chineses chamam de Porta do Céu. Do nível do solo, ele parece pequeno. Quando você chega lá em cima e olha para baixo, a estrada que você percorreu parece uma serpente enrolada na montanha. 99 curvas separam a terra do céu. Qual delas quase te faria desistir? Estrada número 20, Moki Dugway, Estados Unidos. A 20ª estrada fica no coração do deserto americano. O nome dela é Moki Dugway e ela fica no estado de Utah, nos Estados Unidos. Ela não tem o tipo de perigo que vem do frio ou da chuva. O seu perigo é outro: a vertigem. A Moki Dugway é uma estrada de cascalho que desce a face de uma escarpa de arenito em curvas tão expostas que quando você olha para o lado, o deserto inteiro de Bears Ears se abre à sua frente como um mapa vivo. 3 quilômetros de descida, 300 metros de desnível, sem grades, sem pavimento e uma beleza tão absurda que muitos motoristas precisam parar no meio da estrada porque simplesmente não conseguem olhar para a frente e para a paisagem ao mesmo tempo. Você pararia o carro no meio de uma estrada sem grades para tirar uma foto? Estrada número 21, Paso de Cortés, México. A 21ª estrada passa entre dois vulcões. O nome dela é Paso de Cortés e ela fica no estado de Puebla, no México. Ela serpenteia entre o Popocatépetl, um dos vulcões mais ativos da América do Norte, e o Iztaccíhuatl, o vulcão adormecido ao seu lado. A altitude passa de 4.000 metros. A terra aqui cheira a enxofre em alguns dias. O Popocatépetl solta fumaça com regularidade, e os avisos de evacuação são parte do cotidiano das comunidades que vivem nas suas encostas. E mesmo assim, essa estrada é usada diariamente.
por camponeses, por turistas e por montanhistas que vão em direção às trilhas que sobem até a cratera. Hernán Cortés usou esse caminho em 1519 para alcançar Tenochtitlan. 500 anos depois, a rota é praticamente a mesma. Você passaria entre dois vulcões se fosse o único caminho que te levasse aonde você precisa chegar? Estrada número 22, Trans-Fagarachen North Face Access Road, Romênia. A 22ª estrada foi construída por ordem de um ditador. O nome dela é Trans-Fagarachen, especificamente o acesso pela face norte, e ela fica nos Cárpatos romenos. Nicolae Ceausescu ordenou a construção dessa rodovia em 1970 como rota estratégica militar. A obra durou apenas 4 anos, e durante esse período, 40, e eles trabalhadores morreram. A face norte é a mais dramática da estrada. Curvas que se abrem para vales gelados, túneis que cortam a montanha no ponto exato onde ela não deixaria passar de outra forma, e um lago artificial no topo, o Balha, que congela completamente no inverno. A estrada só fica aberta por cerca de 4 meses por ano. No restante do tempo, a neve decide. O que você faz com uma obra construída sobre sangue quando ela é inegavelmente bela? Estrada número 23, Col de Turini, França. A 23ª estrada ficou famosa pelo motor de um carro de corrida. O nome dela é Col de Turini, e ela fica nos Alpes franceses, perto de Monte Carlo. Todo mês de janeiro, o Rally de Monte Carlo passa por aqui. E o Col de Turini é o trecho que os pilotos temem e amam ao mesmo tempo. Curvas cegas se sucedem entre paredes de pinheiros e gelo. O asfalto oscila entre seco, molhado e gelado no mesmo quilômetro. E do lado de fora das curvas, os pinheiros crescem tão perto que os carros de rally às vezes roçam os galhos. Para os espectadores que sobem até lá no meio da noite para ver os carros passar, é uma experiência religiosa. O rugido do motor no silêncio da montanha alpina é algo que você não esquece. O que você sentiria ao ouvir um motor de corrida rasgando o silêncio de uma montanha nevada? Estrada número 24, Leh Zanskar Road, Índia. A 24ª estrada leva a um dos vales mais isolados do Himalaia. O nome dela é Leh Zanskar Road, e ela fica no estado de Ladakh, na Índia. O Vale de Zanskar é cercado de montanhas por todos os lados. No verão, essa estrada se abre e conecta o vale ao mundo exterior de forma precária, por uma pista sem pavimento que passa por cima de passes com mais de 5.000 metros de altitude. No inverno, quando tudo fecha, os moradores do vale precisam cruzar o rio Zanskar congelado a pé, num caminho chamado Chadar, que dura dias. A estrada de verão não é muito mais confortável do que o gelo do inverno, mas ela é a diferença entre o isolamento total e a semiconexão. Em 2026, um projeto de túnel promete mudar esse cenário. Até lá, Zanskar continua vivendo no tempo que a montanha permite. Você abriria mão de toda a tecnologia do mundo para viver em um lugar assim? Estrada número 25, Caucasus Military Road, Geórgia e Rússia. Chegamos à última estrada desta jornada, a 25ª. O nome dela é Caucasus Military Road, e ela atravessa o Cáucaso entre a Geórgia e a Rússia. Essa estrada tem mais de 2.000 anos de história. Persas, romanos, mongóis, russos czaristas e exércitos soviéticos todos passaram por aqui em algum momento. Hoje ela sobe pela Geórgia até o passo de Dariali e cruza a fronteira com a Rússia, atravessando uma das paisagens mais selvagens e antigas do planeta. As montanhas do Cáucaso aqui são verticais, dramáticas, cobertas de neve no inverno e de neblina o ano inteiro. As torres medievais de pedra das aldeias georgianas surgem na paisagem como sentinelas esquecidas. O vento que sopra nesse corredor de montanhas parece carregar o peso de todos os exércitos que já passaram por aqui. É a estrada mais velha desta lista e provavelmente a que mais coisas já viu. Quantas guerras, quantas fugas, quantos reencontros esse asfalto já guardou. 25 estradas, cada uma delas
foi construída por uma razão diferente. Algumas por necessidade, algumas por estratégia militar, algumas por sobrevivência, algumas por pura teimosia humana diante de uma natureza que dizia não. E é isso que me fascina em todas elas. Não é o perigo, não é a altitude, não é o precipício, é a insistência, a recusa em aceitar que um lugar é inacessível, a vontade de conectar o que a natureza decidiu separar. Toda a estrada desta lista começa com alguém que olhou para uma montanha, para um desfiladeiro, para um vulcão e disse: "Vou abrir um caminho aqui." E abriu. O ser humano é a única criatura neste planeta que constrói caminhos em direção ao impossível. Às vezes, porque precisa. Às vezes, porque quer. E às vezes, simplesmente porque o impossível está lá. E não existe descanso enquanto ele não for atravessado. Antes de você fechar esse vídeo, eu quero te perguntar 3 coisas. Primeira, qual dessas 25 estradas mais te impressionou? Me conta nos comentários. Eu lembro de ler cada um. Segunda, de qual cidade você está assistindo esse vídeo agora? Você é de onde no mundo? E terceira, se você pudesse pegar uma dessas estradas agora, qual você escolheria percorrer? E o que você faria de diferente no trecho que achou mais assustador? Obrigado por ter ficado até aqui. Isso significa muito. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que você acha que precisava ver isso. E nos vemos no próximo.